Olá, Fridas, Frides e Fridos. Aonde quer que você esteja, saiba que você está em excelente companhia, sintonizado aqui na rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Hoje, dia 29 de junho, quinta-feira, meio-dia, teremos um programa cheio de diversão, música e reflexão. Estamos chegando com mais um Mulheres no Ar, um programa feito por elas, para elas. Para ver e ouvir, acesse no YouTube ou no aplicativo da rádio. Nesta semana teremos, no momento Dica das Gurias, o talentoso Nelson Coelho de Castro estará aqui com a gente. No momento Poesia, a poeta maranhense Patrícia Porto vai nos encantar com suas doces e fortes palavras. Vem comigo, vai ser a cobertura do aniversário de 3 anos da rádio Frida Rock. No Budinaço, junho é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Então teremos dicas de como apoiar a luta por direitos. No Drops de Filosofia, nossas indicações de literatura, séries e filmes LGBT. Acredite, este é um espaço inspirado em pessoas como você, que faz a diferença no mundo. Fica comigo. E não esqueça, siga as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Eu sou Cláudia Machado e estou aqui para curtir com vocês. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Apresentação de Nelson Coelho de Castro. São 3 horas da manhã. Eu acordo pensando no bate-papo com o Nelson. Eu chamei Nelson Coelho de Castro pelo primeiro nome. Como será que as pessoas que te amam te chamam? Será que você tem um apelido? Acorda! Não foi um sonho. Acorda! Vocês não são amigos. Acorda, vocês não vão conversar de novo. Acorda, foi só uma incrível entrevista para a rádio Frida Rock, empoderada. Como explicar Nelson Coelho de Castro? Não tem como, mas eu quero fazer esse exercício do impossível. Não tenho palavras, mas eu quero procurar no dicionário. Não sei de que cor é, mas eu quero buscar no arco-íris. Eu não sei o sabor, mas eu quero provar todas as frutas. Eu não sei qual bebida, mas eu quero degustar todos os vinhos. Não sei descrever a tua beleza, mas eu quero o reflexo de todos os espelhos. Não sei dizer sobre a tua voz, mas eu quero todos os cânticos do mundo. Não sei alcançar a tua perfeição, mas eu quero sempre ouvir a tua emoção. Não sei dimensionar a tua delicadeza, mas eu quero onda do mar batendo devagarinho. Eu roubei 1 hora da tua vida e todos os minutos foram parar no meu coração. Nelson Coelho de Castro nasceu em Porto Alegre no dia 17 de abril de 1954. É um compositor, cantor e produtor musical brasileiro.
Entre 1965 e 1968, fez parte de um grupo de meninos cantores do Colégio São João, aqui em Porto Alegre. Em 1977, formou-se em jornalismo. No mesmo ano, realizou seu primeiro espetáculo, E o Crocodilo Chorou, ao lado do seu grupo Olho da Rua. Em 1979, lançou seu primeiro compacto, Faz a Cabeça, e entre 1980 e 1981, produziu e lançou o primeiro disco independente produzido no Rio Grande do Sul. Um marco na música gaúcha e que influenciou outros compositores neste segmento alternativo. Esse trabalho foi relançado em CD em 1996. Já em 1983, gravou o LP Nelson Coelho de Castro, com o sucesso Vim Vadiar, que marcou época. No mesmo ano, venceu o primeiro Festival Latino-Americano da Canção, o Musicanto. Em 1984, recebeu o Prêmio Tibicuera de Teatro Infantil com o musical infantil Cidade do Lugar Nenhum. Participou da trilha sonora do filme Verdes Anos, com a canção Armadilha, e ganhou o título de Personalidade do Ano pela crítica especializada. Com o disco Força d'Água, de 1985, recebeu o Prêmio Açorianos de Melhor Trilha Sonora para Teatro, para a peça Doce Vampiro, de Carlos Carvalho. Foi um dos fundadores da Cooperativa dos Músicos de Porto Alegre, sendo o primeiro presidente, de 1987 a 1989. Em 1991, fez parte do espetáculo Compor Cantalupe, em homenagem a Lupicínio Rodrigues, resultando em um CD onde ele cantou Esses Moços. Em 1995, participou do espetáculo Sessão Maldita, do Teatro Renascença, e neste mesmo ano apresentou o show Samba, que ficou em cartaz durante 3 semanas no Teatro de Arena. No mesmo ano, assinou a produção do CD do percussionista De Santana. Em 1996, seu disco Juntos foi relançado em CD pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre, com o espetáculo no Teatro Renascença, e logo em seguida viajou para a França, onde participou de um encontro. Um intercâmbio que envolveu várias áreas da produção cultural naquele país. Também nesse ano lançou o CD Verniz da Madrugada, contemplado com o Prêmio Açorianos de Música nas categorias Melhor Disco do Ano, Melhor Compositor e Melhor Disco de MPB. Lançou em 2000 o CD Coletânea, contendo fonogramas dos LPs Nelson Coelho de Castro e Força d'Água, além das faixas bônus Faz a Cabeça e Hei de Ver. Em 2001, foi selecionado para integrar o projeto Itaú Rumos Culturais, Cartografia Brasileira, participando de apresentações em São Paulo, ao lado de compositores de outras partes do Brasil. Nesse mesmo ano, o LP Paralelo 30 foi lançado em CD pela Orquestra da Unicinos, com releitura das canções da época e agregando ainda novas canções. Também, em 2001, lançou o CD Da Pessoa. Em 2001, foi contemplado com o Prêmio Açorianos de Música pelo CD Da Pessoa. Em 2002, fez turnê pela Europa ao lado de Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Totonho Villeroy, lançando o CD Juntos 2, Povoado das Águas, com apresentações em Paris, Viena e Munique. De volta ao Brasil, apresentou-se com os parceiros no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre,
para mais de 70 mil pessoas. Nelson Coelho de Castro traz ainda mais uma novidade em 2021, o lançamento de Umbigos Modernos. O novo álbum nasceu durante a quarentena, quando o artista aproveitou para fazer uma varredura no seu acervo de antigas fitas e descobriu as gravações de 8 canções inéditas, compostas no final dos anos 80. Você encontra as canções do Nelson Coelho de Castro nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, iTunes, na Amazon, no Tidal. Muito obrigado, Nelson Coelho de Castro, por encher de poesia e beleza as nossas vidas com as tuas lindas canções. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei bem qual é o horário que você está ouvindo a nossa rádio, mas hoje nós estamos aqui com o nosso ilustre, o nosso querido, o nosso amado Nelson Coelho de Castro. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, prazer falar contigo e falar especialmente para a tua rádio aí, teus ouvintes. Como esta aqui é a dica das gurias, a gente vai tocar a vinheta. Primeiramente, eu quero dizer para o Nelson e para quem está nos ouvindo que eu sou super fã tua, então estou super feliz. Antecipadamente já agradeço a tua disponibilidade, a tua lindeza de estar aqui com a gente. Bom, resumir assim a trajetória do Nelson se tornou praticamente impossível para mim. Então eu queria perguntar para o próprio Nelson, mas eu trouxe uma musiquinha dele. Quem é Nelson Coelho de Castro? Vou te dar uns minutinhos aí para ti ir pensando. Você me pediu pra contar a minha história, mas nunca teve tempo pra escutar. Mas hoje chegou o dia e tudo que está preso na memória eu quero libertar, deixar voar, desabafar. Salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem souber. Então, me conta, Nelson Coelho de Castro, quem é você? Puxa vida, com essa música do Gelson Oliveira ainda. Lindo, Gelson, essa música. Mas para contar a história... Bom, gosto muito de fazer uma referência, ainda de criança, na casa dos meus pais, então toda a família lá, tanto dos Coelho quanto dos Castros, todos eram muito chegados à música. Meu pai tocava caixinha de boca, minha avó paterna tocava violino, meu tio, por parte de mãe, cantava sambas do Noel Rosa, minha mãe cantava as marchinhas de carnaval, e até hoje lá em casa, todos os folguedos, festas de casamento, aniversário, Natal, Ano Novo, a gente se reúne e lá no final da festa, no final do encontro, vai rolar música, de alguma forma. Todos cantam e a gente tem um repertório da família. Isso significa uma relação com a música desde piá. E mais tarde, ali pelos 10, 9 anos, eu participei do coral do Colégio São João, dos Canarinhos do Colégio São João, aqui em Porto Alegre. E ele também me deu muita reggae compasso, assim, do que eu não sabia que viria a ser compositor, né? Mas essa trajetória na família, depois participando do coral dos Canarinhos do São João, me legou uma coisa importantíssima que eu carrego até hoje, que foi não me tornar fóbico a nenhum gênero, porque tanto na família a gente cantava tudo que é tipo de música,
do Natividade, assim, coisas do Barbosa Lessa, do Paixão Cortes e Lupicínio Rodrigues. E nos Canarinhos a gente cantava, a grade era mais imensa ainda, porque se cantava tango, cantava essas músicas de Missa do Galo, da Igreja Católica, cantava Casamento, Ave Maria de Gounod, e era um negócio assim que tinha um espectro, até a música da Jovem Guarda da época, eu estou falando aí de 63, 64, 65, 66, até 68, não sei, até 67. E depois eu vou ganhar um violão lá com 15 anos, já é década de 70. E quando eu ganho o violão e começo a tirar as primeiras músicas, que aprendi com os amigos, os primeiros acordes, logo comecei a compor. E essas canções, ainda incipientes, assim, de aprendiz, elas tinham se baixasse a vontade de fazer um samba, saia samba, se não viesse um rock, saia rock, se viesse um estilo mais MPB, saia MPB, e se era uma valsa, era uma valsa. Só para ter uma ideia, assim, Armadilha é uma valsa, que é bem conhecida, e Armadilha seria impossível gravar uma valsa, né? E eu gravei uma valsa e tocava nas rádios e tudo, como valsa, uma música secular, assim, né? O estilo, né? E depois cantei uma música que também fez algum sucesso, assim, que é o Tempo do Julinho, o Zé Tempo do Julinho, que é uma marcha rancho. Então, os primeiros discos, sim, até hoje, né? É uma coxa de retalho, assim, é uma síntese de tudo que fui adquirindo ao longo do tempo. E voltando ainda ao que eu falei no início, eu nunca me senti dentro de um gênero, assim, ou nas grades de um gênero, assim, só que eu vou fazer tal tipo de música. Claro que a minha tendência foi maior a MPB, mas até hoje, quando eu pego o violão para compor, eu não sei exatamente o que vai sair. Então, é uma forma orgânica, que eu posso dizer assim, né? Uma forma orgânica de compor e me tornar compositor depois, né? Claro, depois aprendi violão clássico, aprendi violão popular aqui com o Ivaldo Roque, em Porto Alegre, um grande professor de música. Estudei alguma coisa de música e tal. Mas essa coisa orgânica de compositor se mantém idêntica ainda, como forma de transpor através da arte, ou através da música, da poesia, né, para as pessoas, o que o coração sente, o que a melodia inspira. Né? Foi mais ou menos assim esse trajeto, que já vai fazer quase 50 anos de trajetória aí. Eu não vou contar muito tempo, porque senão pode assustar os ouvintes. Quem é esse velho aí? Pois eu quero dizer que eu tive assim, muita dificuldade, mas eu tentei fazer uma síntese, exatamente o que tu disse, uma síntese musical. E a ideia, meio aqui no programa, nesse bate-papo bem descontraído, é ir tocando as músicas e tu fazer um pequeno comentário, enfim. Certo. E também, quando tu disser, Cláudia, legal, valeu, estamos em casa aqui. Não mando nada, não. Então, eu, por exemplo, não podia selecionar as que eu mais gosto, porque daí nós íamos ficar aqui dias e dias tocando várias músicas. Mas eu tenho que te dizer o seguinte, falando um pouquinho de tempo, eu tenho que te dizer isso. Quando eu tinha aproximadamente uns 16 anos, eu estudava no Instituto de Educação, estava fazendo magistério, e eu tinha uma colega, que eu não vou dizer o nome dela agora, que ela é casada e ilustre, e ela era apaixonada verdadeiramente por ti. E na cabecinha dela, ela ia se casar contigo. E naquela época, era uma maravilha. E ela tinha essa ilusão, né? E tu fazia uns ensaios, eu não sei, lá no Araújo Viana, né? E aí ela me disse: ai, Cláudia, vamos lá comigo, eu quero assistir, né, o ensaio no Araújo ainda era aberto.
E eu dizia, mas quem é esse cara? Que cara que é esse? E ela disse, é o Nelson Coelho de Castro. E eu sei lá quem é Nelson Coelho de Castro, mas aí eu ia com ela, nossa, aí também já fiquei muito apaixonada pelo teu trabalho ali, enfim. Então, eu também, assim, décadas e décadas de puro amor que eu tenho por ti. E eu acho que, assim, as tuas músicas, assim, elas são, assim, o top do top. Não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, assim, né? Acho que tu é um compositor ímpar, assim, uma poesia indescritível, uma voz linda. Então, foi difícil selecionar, mas tentei fazer o que tu disse, pegar uma música de mais ou menos de cada estilo, enfim. Então, eu vou iniciar aqui e a gente vai levando. Quando tu disser, Cláudia, valeu, valeu. Perdi a nada fim, querer-te, triste riso para mim. Nem luz, nem lume, se ela cedor, só mesmo sincero eu quero amor, mas brincadeira, tua língua diz, a força d'água apaixonada quis mirar-te. Agora cá estás tão perto quando somes lá. Certamente fomos uma certa luz, uma claridade, verdade da vida. Certamente fomos uma certa luz, uma claridade, verdade da vida. Perdi a nada fim, querer-te, triste riso para mim. Nem luz, nem lume, se ela cedor, só mesmo sincero eu quero amor, mas brincadeira, tua língua diz, a força d'água apaixonada quis mirar-te. Agora cá estás tão perto quando somes lá. Certamente fomos uma certa luz, uma claridade, verdade da vida. Certamente
Bom, para quem está sintonizando agora, nós estamos aqui no programa Mulheres no Ar, na Rádio Frida Rock. E a gente está conversando aqui com o ilustre, o talentoso, o lindo, o maravilhoso Nelson Coelho de Castro. E o que a gente escutou agora foi Força d'Água. Quer falar um pouquinho, quer comentar essa música? Vai falando. Eu estava escutando agora, Cláudia, e claro que escorre uma saudade imensa. Estava me lembrando dos músicos. Essa música foi feita um pouco antes de 80, foi feita em 83, 84, e foi gravada em 85, no disco Força d'Água, que leva o nome dessa canção. E está me lembrando aí do Chico Ferretti, que fez os teclados, do Edilson Ávila, do Gelson Oliveira participa também, o De Santana, o Everson no baixo. Era foi um momento muito forte assim dessa coisa de gravar discos, né? Porque eu estava fazendo parte de uma gravadora pela primeira fazia meu terceiro disco é de uma gravadora nacional também, que é da Continental. Mas esse é um disco da Ariola. Então, o disco que teve assim, chegou em todo o Brasil. A Continental, que eu participei antes, foi mais localizada aqui em Porto Alegre, assim, a distribuição do disco, né? E esse disco teve uma divulgação nacional. Eu fiquei conhecido lá na Bahia, em Sergipe, eu não imaginava. A música chegou, né, como pela divulgação que foi. Mas é muito rápido esses gatilhos, né? Tu escuta um acorde, assim, puxa vida, a música é maluca, né? A música tem que lembra a Bethânia falava, né, que a música é um perfume, tu sente o aroma e te remete ao tempo, né? Ela é uma coisa que te acompanha, né? Ela é um gatilho que faz o desvelo do passado muito rapidamente. Assim. Começou a tocar, assim, meu Deus. Ainda mais ver aquele guri na capa ali, que eu não conheço mais esse guri. Aquele guri cabeludo ali, não conheço mais. Lindo demais. Então, a gente vai seguindo aqui a nossa seleção com o Nelson Coelho de Castro. A gente está super feliz, eu estou em êxtase. Vou agradecer a cada música a presença dele aqui com a gente. Agora eu escolhi mais uma também, que também é top. Faz a cabeça, faz com cachaça, faz a razão. Mas tomar cuidado com a folia da situação. Faz a cabeça com qualquer coisa, o coração. Mas tomar cuidado com a folia da situação. Se foi por causa de nós que este bandido fugiu, nós sai dando atrás dele, faz ele voltar pro Brasil. História que ele vai vir, vai tremer uns bonecos daqui. Nós não somos pelego, nem cheiremos a jasmim. Vê salvador se diz que faz a cabeça, faz com cachaça, faz a razão. Mas tomar cuidado com a folia da situação. Não custa mentir, dizer que vai tudo feliz. Nós tem vergonha na cara, nós beija na cicatriz. Não vai ter lero, não vai ter lero. Se o cara vir pro come dorme, se vir prometer ração, nós vai dar ferrão.
vai fazer cumprir. Nós vai dar ferrão, vai fazer cumprir. Nós vai dar ferrão, vai fazer que faz. Faz a cabeça, faz com cachaça, faz a razão. Mas toma cuidado com a folia da situação. Faz a cabeça, faz com cachaça, faz a razão. Mas toma cuidado com a folia da situação. Aqui já é outro clima, parece outro intérprete, já é outra pessoa essa. E que essa pessoa, Nelson, que ele te no samba. Pois é, como eu te falei, o samba volta lá para o meu tio, para minha mãe, para o samba. Eu nunca fui fóbico ao samba. Meu avô era muito carnavalesco, o vô Coelho, pai da minha mãe, era muito carnavalesco também. Então, o carnaval até hoje, ou o samba, faz parte de um jeito, claro que eu peço permissão, né? Pedia muita permissão para o Giba-Giba. E peço permissão até hoje para fazer samba, né? Um branco no samba sempre que nem hoje está na moda falar de lugar de fala, né? Não me parece um lugar de fala de branco, assim, mas eu me aventuro e adoro samba. É interessante isso, porque eu te falei, volta ao que eu tinha falado antes, essas coisas que a gente vai, essas camadas que a gente vai acumulando no tempo, né? Nenhum gênero me afastava dele, sabe? Até hoje, posso escutar rap, posso escutar até essas músicas mais popularíssimas, assim, né? Tem umas que atingem um grau de popular, mas tem muita riqueza ao mesmo tempo, mesmo as mais simples. O cancioneiro brasileiro é muito rico, né? Muito forte, assim, para mim. A música popular brasileira é considerada das melhores do mundo, né? Tem o jazz americano, tem a música europeia, né? E a música negra, que através do que o samba que a negritude nos produz como país, né? É um legado imenso, foi muito doído para um povo legar tal coisa, né? Imagina 300 anos de escravidão, né? Quer dizer, em 300 anos de escravidão ainda legam ao país a bondade de poder ter sua música popular através do samba, né? E estou fazendo uma pequena antropologia do significado antropológico, assim, do significado de um país novo como o Brasil, de 500 anos, ter no seu dado genuíno de um jeito de caminhar, tendo o samba como trilha, assim, né? Mas, como falei antes, né, esse é um samba que remete a tudo isso que eu estava falando antes, desse imaginário que o samba traduz também, né, da alma brasileira, que ele é triste, ao mesmo tempo ele é para cima, ele põe o povo a dançar, né? Nada mais bonito que um povo dançando, né? Quando um povo dança, alguma coisa acontece nesse país, né? Então, é tão bonito isso, essa coisa do que a música nos faz com o seu jeito de nos tocar, né? De nos justificar, que é mais do cacete ainda, né? Como nação, como cultura. Tão bonito isso. E passa para o mundo inteiro, né? E Só que falando...
Tu tá me deixando completamente saudoso agora, porque essa música é de 79, agora tu imagina só. Pois Nem é, sei fazer cálculo. falando em saudoso, em lembranças, eu trouxe uma lembrança aqui. Uma lembrança que a gente teve junto, mas separado. Foi no dia 2 de junho de 2017. Eu estava lá na reitoria. Um salto, mas depois a música vai dar esse salto de volta. E eu estava lá no show do Zé Cabaleiro, na reitoria. E aí eu vou ler a mensagem aqui, senão vou ficar emocionada. Aí eu estava lá no show e te mandei essa mensagem no Messenger, que diz o seguinte: querido Nelson, não sou muito boa com as palavras, mas gostaria de tentar descrever a linda e terna homenagem que o Zé Cabaleiro fez ontem durante o Unimúsica no Teatro da Reitoria da URGS. Quase no final do espetáculo, que era um misto de poesia e de música, com trechos autobiográficos, enfim. Então, num cantinho do palco, ele começou a tocar discos de pessoas que musicalmente foram importantes para ele. Ele sugeriu que estivéssemos de olhos fechados para que o momento fosse mágico. E realmente foi demais quando a tua doce voz surgiu cantando Verde. A plateia explodiu de tanta emoção e meu coração disparou com tantas lembranças que povoaram a minha mente. Adorei ver o Zé Cabaleiro e tu juntos, dois poetas que eu amo. Mas a minha admiração por você é mais antiga e eterna. Obrigado por você iluminar a minha vida com suas canções cheias de puro amor. E o que é mais legal, Nelson, é que tu respondeu. E aí tu respondeu assim: obrigado, Cláudia, por tamanho carinho. Tuas palavras foram todas parar no coração. Beijos. Gente, aquele dia foi mágico. Aquele dia foi especial. E aí eu selecionei a música que o Zé Cabaleiro colocou, a gente tudo de olho fechado, e a gente vai ouvir ela agora, então, e aí sim a gente vai fazer aquela viagem no tempo. Foi tão bom te ver, rever-te, ver-te como antes de rever-te nos víamos. Agora no solitário, agora ver-te, ver-te tudo, com sabor e tudo, do primeiro louco ver-te. Foi tão bom te ver, rever-te, ver-te como antes de rever-te nos víamos. Agora no solitário, agora ver-te, ver-te tudo, com sabor e tudo, do primeiro louco ver-te. No mais o coração ainda está apaixonado, como apaixonado ainda está o ver-te. E ver-te novamente, ver-te o ver-te igual, e necessariamente é preciso sempre ver-te. No mais o coração ainda está apaixonado, como apaixonado ainda está o ver-te. E ver-te novamente, ver-te o ver-te igual, e necessariamente é preciso sempre ver-te. Algo teu diz a minha vida como tudo então. De um caminho novo, ai vou me mandar. Ao fim, aonde não sei mais eu vou, pois me vale o rumo que teu coração me dá. Algo teu diz a minha vida como tudo então. De um caminho novo, ai vou me mandar. Ao fim, aonde não sei mais eu vou, pois me vale o rumo que teu coração me dá. Algo teu
Diz a minha vida como tudo então. De um caminho novo, ai, vão me mandar ao fim aonde... Gente, é isso aí, esse é o nível do nosso encontro aqui com o Nelson Coelho de Castro. E essa foi a canção Verde. E essa amizade com o Zé Cabaleiro, conta para nós. Pois é, tem um culpado isso aí, é o Rigo, o morador de Pelotas na época. Isso aí é 80, o tempo dessa música aí, que é 83. Ele pegou uma fita e reuniu vários compositores aqui do Sul numa fita. Botou vários compositores, Bebeto Alves, eu, Vitor Ramil, acho que o Ney Lisboa também, o Gelson Oliveira, botou tudo numa fita. E ele tinha ido, e ele foi para o Maranhão. Não sabia dessa história, depois que fiquei sabendo, através do Zeca. E depois pelo Rigo também, que me contou. E essa fita, a gente era dos cafundós do Brasil, né? Assim, essa coisa da descentralização da cultura, né, brasileira, que ficou muito centrada no Rio e São Paulo, e a gente pouco conhece do Norte, e o pessoal do Norte pouco conhece da gente, é difícil ultrapassar esse oceano que nos separa do resto do país, né? O Mampituba ficou um oceano muito grande, o Rio Mampituba. E essa música, e essa fita, ela circulou o Maranhão lá e chegou no Zeca. E eu não sabia dessa história. Se eu soubesse, eu teria feito um show lá no Maranhão. Mas ele passou, então, um tempão. O Zeca tinha 14, 15 anos, ele me falou uma vez. Ele tinha 14, 15 anos, e essa música era repartida entre as pessoas, fizeram cópias e cópias, e todo mundo curtia o pessoal daqui do Sul. Aí o Zeca veio fazer um show depois, o Zeca bem mais novo do que eu, aí acho que final dos anos 90, eu acredito, o Zeca veio fazer um show em Porto Alegre e me convidou para participar do show dele no Opinião. E disse, vamos cantar uma música lá. Mas qual é a música que a gente vai te cantar? Você pode cantar qualquer uma. Eu conheço a Armadilha, eu conheço o Verde. Começou a citar a Força d'Água. Como assim tu conhece? Aí ele me contou essa história dessa fita, que conhecia a gente. E aí, outra vez, o Zeca teve aqui um show também na Reitoria, que ele cantou uma música do disco da Pessoa, que é Outro Mar. Ele cantou numa live também, ele cantou numa live, que ele faz umas lives na cozinha dele ali, né? No Instagram. E aí nos tornamos amigos, aí anos depois eu fiz um show em São Paulo, lançando o Locaiada, ele foi lá no show, na casa de Francisco. Fizemos cantamos junto lá, e tem até uma boa nova que está se costurando através do Carlos Branco, que é um produtor aqui do Sul. Tá rolando uma possibilidade de a gente fazer um show aqui em Porto Alegre com o Zeca, o Gelson Oliveira e mais o Chico César. Tá para rolar pro ano que vem. É uma novidade aí, em primeira mão para ti. Estão costurando. E nem aí, é um show, né? Isso não é um show, uma celebração. Não é um show, é uma celebração. Mas está sendo, eu não posso assegurar com certeza quando vai ser, se vai ser o ano que vem ou depois, porque aquela fase ainda de produção, de pré-produção, né? De uma possibilidade desse encontro norte e sul, assim. Então, o Zeca, desde lá, depois desse show da Reitoria aí, a gente se encontrou depois, a gente foi jantar junto, no Barranco, eu acho, não me lembro, ficamos conversando horas. Sempre que ele vem aqui, eu vou, quando não tenho compromisso, às vezes dá a coincidência de eu ter outro show e estar viajando, assim, e não poder ir, né? Que é uma lástima. Mas sempre que possível a gente se encontra de alguma forma e a gente conversa bastante sobre música e sobre tudo também, não exatamente sobre música, né?
Parece que os músicos se encontram só falam sobre música, mas não, a gente conversa de tudo, do país e tudo que está acontecendo nessa nação aí. Então é uma alegria muito grande, aquela emoção. Aquilo que ele fez na reitoria para mim foi, guardei, assim como eu guardei tuas palavras no coração, guardei muito no coração aquilo que o Zeca fez de uma forma tão bonita, tão de coração da parte dele, né? Então eu guardei aquilo também como uma relíquia, assim, e sabe aquelas coisas que tu guarda, puxa vida, porque tem uma referência musical dele, né, do sotaque dele cantando, é tão bonito isso. Justifica uma vida, assim, justifica não o reconhecimento, porque eu nunca fiz música para ser reconhecido, sabe? Faz música e virou profissão e tudo, mas não assim, puxa vida, vou em busca do reconhecimento. Porque o que ele fez não é reconhecimento, é um estado de felicidade, né? Uma coisa tão bonita, assim, tão sincera, tão gratificante, né? Grande Zé Cabaleiro. Amo esse cara. Eu também quero dizer que eu amo Zé Cabaleiro, mas é que nem eu disse ali, eu amo muito mais Nelson Cleide Castro, que está aqui hoje com a gente, no Dica das Gurias. E olha que eu amo Zé Cabaleiro. E eu adoro que ele vai lá no teu Insta, né, e faz comentários, né? É muito chique isso. Ele é querido. Eu faço alguma coisa também. Pô, que maravilha esse lançamento. Ele é e lindão. Aí tu colocou, tempos atrás, não faz tanto tempo, agora pertinho, tu colocou uma foto linda tua lá, e ele colocou assim, um galã. Então eu achei bárbaro. E quando eu tô olhando lá, que tu tá colocando, eu também tô vendo, meu Deus, Zé Cabaleiro tá participando, também vou participar. Coisa boa. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora eu separei um momento bem nostálgico, e para te nos explicar que momento foi esse. Hoje, agora, a gente vai passar um momento de televisão. Ela tem um cavalão que parece um gavião, tem orelha de cabrito, esquisito e gozadão. Ela voa no cavalo, nas alturas pelo céu. Essa moça é meia doida, vai parar no beleléu. No beleléu tem uma coisa que eu não posso nem contar. Se eu contar para vocês, vocês vão acreditar. Essa não, nós não vamos acreditar. Isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Essa não, nós não vamos acreditar. Isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Ela tem um cachorrinho tão pequeno, pequenininho, cabe dentro de um vidrinho. Ela esconde no porão. No porão tem uma coisa que eu não posso nem contar. Se eu contar para vocês, vocês vão acreditar. Essa não, nós não vamos acreditar. Isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Essa não, nós não vamos acreditar. Isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Ela mora numa casa rodeada por um rio. Quando chove, chove muito, ela vira um navio. No navio tem uma vela toda branca de cetim. Quando bate, bate vento, ela dá depois do fim. Depois do fim tem uma coisa que eu não posso nem contar. Se eu contar para vocês, vocês vão acreditar. Essa não, nós não vamos acreditar. Isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Essa não, nós não vamos acreditar. Isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Essa não, nós não vamos acreditar. Isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar.
Gente, que fofurice! Que é isso? Galpão Essa Crioulo, música, né? Não tem o essa ano, eu música, não tinha o ano. essa deve ser 84, 83, porque eu tinha feito um espetáculo em Porto Alegre chamado A Cidade do Lugar Nenhum. É um espetáculo infantil e participava, toda a minha família participava o Luiz Antônio, que é meu cunhado, e a minha irmã, que é mãe das duas guriazinhas que estavam cantando ali, que hoje tem suas famílias, já são imensas, são já super adultas, a Carolina, a Bibiana, o Marcelo Fruê, que é músico, a gente levou para o estúdio também. E era um espetáculo infantil que a gente ficou 6 meses em cartazes, não, 3 meses em cartazes não sei se foi 3 meses, ou umas 7 semanas, sei lá, no Teatro Renascença. E depois a gente fez o Gigantinho, ele circulou esse espetáculo, assim, né? E até hoje me cobro que eu não gravei essas canções. Eu tenho uma dívida para gravar essas canções infantis, que são as canções que eu tinha feito para as minhas sobrinhas que estavam então nesse vídeo aí, a Carolina e a Bibiana. E depois, mais adiante, eu fiz. Não, começou com a minha irmã, eu fiz para minha irmã, que era pequenininha, a Luciana. Depois fiz minhas sobrinhas, depois fiz meus filhos. Então tem aí umas 30, 40 músicas infantis, assim, que eu faço de brincadeira, que eu fazia para antes de dormir, ou que fazia para entreter a criançada, né? Então é uma recordação muito bonita esse momento aí que eu acho que era um Galpão Crioulo em homenagem à criança, devia ser outubro de algum ano de 84, eu acho. Eu acho que era uma coisa de... Ou São João, eu acho que é coisa de eles estavam vestidos de coisa de São João. Alguma coisa desse momento aí que o Galpão Crioulo nos levou para lá para cantar música para criança. E que bom Poxa, que só aí recordações. ficou esse Fala. registro. E eu que sou muito fã, eu não conhecia esse Nelson Cândido de É. Castro, mas eu adorei quando eu fui lá pesquisar e achei esse Nelson Cândido de Castro com as crianças ali, adorei também. Bem bacana essa recordação aí. E eu também agora, eu não sei bem o que vai entrar, mas também é televisão e também é das antigas. Vamos ver o que é que vai rolar. Essa estou dizendo porque é o nome do show do Nelson Cândido de Castro que ele está apresentando nesse final de semana. Se chama Carne. Por que carne, Nelson? Pela textura da palavra, porque ela encerra isso, essa coisa da proximidade, pelo queimor, pelo tônus dela, pela cãibra, pelo lado febre. Eu acho que a gente com certeza está fazendo as nossas relações são hiper digitais, né? O se dar conta disso. Eu acho que pegar a carne, a textura dela, essa coisa de tocar, a carne vem com esse sentimento. Descongelada. Claro, sempre. O pessoal, estão reclamando que não tem carne, mas o povo continua sem carne, eu acho um sarro isso. Né? É impressionante isso, né? Estamos sem carne, história. Mas, ô Nelson, eu e o Nelson, a gente já conversa há muito, desde o tempo lá, que eu trabalhava na Itaí FM, né? Nelson, lá em 77, 78. E aquele nosso velho papo, Nelson, da cultura em Porto Alegre, da falta de, não é de espaço, mas sim de... Como é que era a nossa história mesmo? Não era falta de espaço, era falta de... Como é que tu dizia mesmo? Eu acho que ele tem que tomar o poder mesmo. Tomar o poder? Porque eu acho que tomar o espaço fica coisa tão parasita, né? Aí te dão um espaço para ti, né? Eu acho que não... te dão um espaço. Eu acho que é muita concessão, né? Eu acho que é tomar o poder mesmo. Reivindicar isso não como uma forma apenas da nossa luta, mas sim como um exercício de a gente fazer arte, né? Pelo direito adquirido que a gente tem de fazer arte. Acho que a coisa é hiper translúcida nesse sentido, né? Se pedir para um governador ou para um político uma estrada para escoar a produção, ou uma escola, ele vai imaginar uma professora, a carteira, os alunos. E teatro é a mesma coisa, é um porteiro, um bilheteiro, as carteiras e o palco, e o microfone, tem que ser o melhor microfone, e a luz, a melhor luz. Eles não usam IBM, né? Elevadores Sur. Nossa, a melhor qualidade possível para exercer o trabalho. Eu acho que é por aí, né? Senão a gente fica com esse legado histórico numa cidade com 2 teatros, ou leva 15 anos para refazer um teatro. São coisas que dói muito. E o tempo passa hiper rápido também, e daqui a 20 anos vão perguntar pra gente, daí, bicho, o que tu fez? Ah, não deu, sabe? Era muito difícil. E tu tá conseguindo sair dessa? Eu acho que falando aqui a gente começa a sair dessa. E tocando lá pro público também. E tocando pro público. Eu acho que é por aí, para não
para a coisa não ficar realmente apenas num exercício da profissão, e sim ficar alguma coisa a mais, né? Não ficar apenas o toque, né? Porque a coisa é muito fugaz, né? Quando a gente fala hoje aqui e fica fugaz, fica volátil demais. A coisa tem que ser realmente ter dado toque todos os dias sobre isso. Em relação ao LP, Nelson, como é que ficou a história? Tu vai para o Rio de Janeiro, tu recebeu algum apoio em termos de divulgação? Olha, a divulgação existiu, tá rodando lá em cima, tá rodando em São Paulo, tá rodando na Bahia, uma coisa louca assim, né? Então existiu algum projeto, mas ele ficou basicamente aqui no Sul. A gente que vai pro Rio agora fazer meia dúzia de bares lá e mostrar mais diretamente esse show lá pros caras. Né? Logo depois que tu sair daqui, esse show, tu vai pro Rio? Em dezembro eu vou. Em dezembro? Em dezembro, fazer mistura fina lá, o Barbas, coisa que a Naná armou lá pra gente. E nesse show, o que tu vai apresentar? Vai apresentar músicas antigas, músicas novas? O que tem de novo? As bem quentinhas. Uma palhinha? Uma palhinha do novo. Se eu fizer, amigo, uma canção como apenas uma canção, se faz amigo e que assim fale, que assim cale ao coração, é ao coração que tudo vale, nem apenas e sim apenas uma canção. Um pouco mais ou apenas a paz de um acorde, e se assim mesmo você não gostar de mim ou dela, nunca mais acorde, nunca mais acorde-me desse meu lance que eu sei que você não saca ou nunca sacará. Vontade, vontade, não sei, de querer outra lua por aqui e lá. Se pasmo é de cara e de cara é amuado, amuado sou sobre o que rola, o que podia um dia aqui rolar. Na zero, na veja, nos diais e nas falas tão babacas nada a ver. Política, político, um rock, a vida, um samba, um bamba, um samba, um bamba, um anjo de batom. Aí juro que eu queria ser muito mais asaz, sutil. Que bonito. Eu acho que, olha, Nelson, são poucas pessoas que a gente não vê muito nesse pessoal, nos novos compositores que fazem rock hoje em dia, é essa capacidade de mastigar as palavras, de transar uma palavra com outra, de encadear uma palavra com outra. A carne da palavra. É impressionante. Isso tem, o Caetano tem, o Gil tem, esse pessoal... São mestres disso, são esses mestres, né? E tu é um mestre disso também, apesar de pertencer a uma outra geração. Mas então vamos te ver hoje? É quinta, sexta, sábado, domingo. Teatro Renascença. Teatro Renascença, às 9 da noite. Convidar o pessoal, condenar o pessoal para pintar lá, que vai ser um show bem carne mesmo. Um show com vontade de mostrar essa textura. Certo. Com carne de soja também. Com carne de soja também, com cunha. Tá legal. Obrigado. Obrigado. Essa eu tenho a referência. O músico gaúcho Nelson de Castro, em 1986, no Jornal do Almoço, divulgando seu novo show, A Carne, e cantando trecho da música inédita Apenas. Esse eu consegui a referência aqui para comentar. Essa música tá nesse disco que tu mostrou há pouco, aí, do Umbigos Modernos. Aqui, tá o meu, cadê? Aí tem essa música aí. Eu também, o meu tem até dedicatório, o meu tem tudo, tudo. Cunha Júnior, maravilha. E a lembrança de quando eu te conheci, eu acho que foi bem nessa época aqui, porque foi bem a época que eu entrei no Instituto ali, 1986. Ali. E esse cara que apareceu agora é como eu te conheci, assim, a primeira vez, assim. Então, quando eu vejo aqui, me vem aquela lembrança, aquela memória. Vem a memória afetiva disso. Né? É tão bonito isso, né? Eu adoro, adoro, adoro. Bom, então eu vou seguir aqui, porque, claro, eu já estou cortando aqui os... Né, que tem muita música que eu separei. Então, eu já estou cortando, escolhendo umas, enfim. E, então, nós vamos rodar mais algumas e tá... Super, super, super. A gente está aqui hoje com o Nelson de Castro, nosso lindo, querido, amado Nelson de Castro. Um dia faceiro, todo teu cheiro sempre dei tudo de mim. Aos debutantes
Figuras radiantes, leve um Brasil sempre assim. Legislativo, todo bandido gosta bem mais de fugir. Para bem longe, tudo está onde? Naquele que acha partir. Sinta a saudade, toda a vaidade que o belo sabe esconder. Por dentro da glória, uma vitória, aquele que ousa nascer. Delícia da fome, um sobrenome, ai, um suplício da dor. Toda essa vida, vamos na vida, corpo azulado do amor. Claras palavras, não cabem as claras. Acho que vou, mas não vou. Bom, essa aqui, gigante, texto gigante, lindo, e eu trouxe só essa palhinha que para mim é esse Nelson Coelho de Castro assim, rebelde, esse Nelson Coelho de Castro político. Eu sempre acho que as tuas músicas, mesmo as mais românticas, elas sempre são uma crônica da vida da gente, né? E conforme a nossa subjetividade, claro, elas vão virando trilha sonora da vida da gente, né? E que dá essa sensação estranha que a gente é muito íntima do músico, como se a gente te conhecesse, né? Mas então, eu trouxe esse aqui porque eu queria que tu falasse um pouco desse Nelson Coelho de Castro político e quais são as tuas inquietudes hoje, assim. Agora elas pararam um pouco, né? Porque estava braba um ano atrás, 2 anos, 4 anos de muita inquietude. Nós passamos por um momento de cegueira, de idade média muito forte. Talvez se torne um aprendizado, né? Que às vezes as coisas estão todas aí ainda prontas a voltarem. Então agora, assim, um momento de desafogo, também um momento de não deixar que a musculatura de fascista volte, né? O país não tem o direito de retornar. Agora é uma coisa de direito adquirido, assim. E essas inquietudes, mesmo nesse momento novo, de uma respiração mais aliviada sobre o que aconteceu com o país, a tragédia que foi esses 2 anos de pandemia, um desassossego de uma governança sem cognição, né? Sem cognição, né? Uma falta de cognição das mais graves, né? E essa canção, ela foi feita um pouco depois da ditadura, né? E então ela tem um verso que depois foi a Lica, que era minha namorada na época, a Liane Friedrich. Ela reza um texto no final: não posso me esquecer de nada que está acontecendo agora no país, nesse planeta, do que estamos fazendo e o que estamos fazendo para a narrativa da história. A palavra narrativa nem era tão usual como hoje é, né? A guerra de narrativas. Então, esse texto se mantém vivo, assim. A gente não pode esquecer de nada que se passou,
e o que estamos fazendo, porque é saber isso tudo em outro agora, né? O que a gente deixou de fazer. E... engraçado que na linha do tempo, do sem tempo, né? Numa linha do tempo sem tempo, porque tudo que tu colocou agora até aqui, assim, me parece tão ontem de tarde. Então, né, a gente, mesmo 50 anos atrás, 30 anos atrás, para mim foi ontem de tardezinha. Não foi de tarde, foi de tardezinha. Foi até o começo desse dia. Tudo é muito... Tudo ainda é muito intenso. E não é saudade, ele é vivo, assim, ele ainda me nutre como as novas, como um outro dia vai nutrir também, né? Então é muito bonito ter feito parte do teu programa, quando ele costura tantas coisas com tanto carinho, né? Tu teceu isso de uma forma tão bonita, que me emocionou várias horas aqui durante vários momentos me emocionou, porque eu trabalho com a emoção, né? Eu não trabalho com outra coisa, né? Só com emoção, né? A gente depois torna essa emoção um pouco racional, trabalhando no texto, trabalhando na harmonia, nos arranjos, tentando tirar os hinos. Mas no exato momento do abrolhar, de quando a coisa que estava submersa se alça um pouco acima da superfície, é por emoção, assim, e é o que justifica a gente como ser humano. Assim. E tu falaste uma coisa que eu gostaria de dizer, que tu falou que seja uma trilha sonora tua, no caso, né? É exatamente isso. O compositor, para mim, ele não faz uma música só para ele busca uma coautoria. E essa coautoria se encontra quando a pessoa percebe, ou na voz, ou no texto, ou na melodia, alguma coisa que identifique, mas ela não só apenas se identifica porque ela compôs aquilo, sabe? O maior barato é quando a música te apropria dela, é minha. O Nelson fez porque fez, ou o Caetano fez porque fez, o Chico, mas eu queria dizer exatamente isso, ou senti exatamente essa emoção quando passei por tal momento, né? Então, eu acho que aí o compositor pode se ter como uma pessoa que justificou sua tarefa, sabe? De buscar coautorias. Pode parecer meio presunçoso, mas é uma tarefa que fizemos uns para os outros aqui nessa hospedagem na Terra, né? A gente está convivendo, puxa, um é dentista, outro é engenheiro, outro é um cara que pega o lixo na frente da tua casa, entendeu? Faz o trabalho sujo, faz o trabalho que te deixa, que faz o transporte. Cada um, de uma forma ou de outra, tem uma tarefa a cumprir. E a música, ou a arte, ou as artes plásticas, o cinema, o teatro, tem essa tarefa, né, de o ser humano, claro que tem que buscar o pão de cada dia, tem que ir atrás da sua sobrevivência diária, né? Mas ele precisa nutrir sua alma, seu coração, senão ele não... O que ele vai fazer aqui, né? Subir e no árvore pegar uma fruta, ou matar um bicho para comer, uma coisa terrível, né? Que a gente é obrigado a fazer. E entre nós, o que nos fizemos? O que a gente faz, né? Eu tiro um sarro um pouco disso, eu brinco com a imagem de um disco voador aterrissando aqui, e eu fico pensando, o que o ser humano ia mostrar para ele? Uma indústria? O que ele ia mostrar? Uma avenida? Tenho certeza que ele vai mostrar uma bateria da escola de samba, da Imperadores do Samba, ou da Mangueira. Tenho certeza que ele vai mostrar uma sinfônica. Tenho certeza que ele vai mostrar um poeta. E tenho certeza que ele vai mostrar um músico cantando. Sabe? Que é o suprassumo da nossa humanidade. Né? Vai mostrar uma obra do que um shopping center. Olha, vem conhecer meu shopping center. Né? Vai mostrar um concerto dos Beatles, do Rolling Stones,
da praiana, como eu falei, da Imperadores do Samba, assim, a OSPA, entendeu? Vem cá assistir essa aqui, do Radamés Inheta ali, ou essa aqui do Beethoven, do Chopin, entendeu? E é isso que seria o que teria a nossa civilização apresentar, né? Um texto de Mário Quintana, né? De Fernando Pessoa, né? Ou de James Joyce, sei lá quem, mas mostraríamos o que a nossa humanidade conseguiu atingir como uma sublimação do que significa essa coisa de estar hospedado nessa coisa ínfima, assim, nesse bilhões de estrelas. Tem uns neguinhos lá que fazem isso, que conseguiram fazer isso. Talvez outros mostrem um foguete indo para a Lua, um foguete, sei lá, uma coisa, mas não vai justificar, né, a nossa existência como apenas com a tecnologia, né? A gente tem que mostrar nossa alma, nosso jeito de caminhar. E por mais que a gente faça as guerras, e estamos em guerra constantemente, por mais que a gente mate uns aos outros com guerra ou sem guerra, a gente tortura as pessoas, e a fome ainda existe, a injustiça ainda toma conta desse país, né? Então precisamos ainda ser fortes para não admitir de forma alguma a exploração do ser humano pelo outro ser humano. E sabe, Nelson, isso é impossível. Tuas músicas selecionar as que eu mais gosto, é impossível encontrar palavras para exprimir esse sentimento que eu tenho de como tu me fez melhor na minha vida, né? Como as tuas músicas nutrem a gente, a alma da gente. Então eu guardei as minhas duas mais queridas para dizer: eu te amo, Nelson Coelho de Castro, eu te agradeço toda essa coisa linda que foi te acompanhar durante todo esse tempo. Já vou agradecendo aqui a tua presença, para mim foi mágico. Obrigado. Tomara que o público também tenha gostado. Eu queria muito compartilhar com as pessoas esses vários Nelson Coelho de Castro. Para mim, tu é vários, para mim, tu não é um. Toda vez que tu traz um trabalho, que tu aparece, tu te revela outro Nelson dentro de ti mesmo. Então, eu separei as duas que, nossa, mexeram muito com a minha vida e mexem até hoje. Então, eu vou tocar uma que é Tão Bonita a Voz. Essa música, para mim, ela é top, top, top. E depois a gente já vai para a finaleira. Eu quero também que tu fale do show, que eu sei que tem. Eu separei um materialzinho aqui do show. Então, eu quero dizer, com essas duas canções, Nelson, eu te amo demais. Sou muito grata por toda essa poesia que tu trouxe para a vida da gente. Eu queria agradecer, Cláudia. Primeiro, agradecer o teu convite para participar do teu programa, deixar um grande beijo aos ouvintes, e tomara que gostem, e agradecer o carinho que tu me abraçou e me afagou, me deixou muito feliz. Vou guardar mais uma vez no coração as tuas palavras, e desejar vida longa ao programa, e pode contar comigo aí para as próximas oportunidades. Vai ser um prazer imenso participar novamente, e ter contato, e a gente conversar mais com o teu público. Mas ainda não é o adeus, pessoal, porque ainda vai tocar duas músicas preferidas. Tão bonita a voz, tão bonita a voz, tão bonita voz e voz. Assim o meu amor, um sonho, fantasia que me deixa mais ali. Ai, tão mais perto da história que me contas rindo de paixão luar. Ai, dando ao rio o espelho azul daquela nave, outra que sumiu no céu, fazendo loura e louca a vida que me diz a vida aquilo que eu quiser.
E assim é só lamento lento, como é só lamento de cantar assim. Pois toda alma chora um lance, embora todo lance eu não sofro. Tão bonita voz, tão bonita voz, tão bonita voz e voz e voz. Assim o meu amor, um sonho, fantasia que me deixa mais ali. Ai, tão mais perto da história que me contas rindo de paixão no ar. Ai, dando ao rio o espelho azul daquela nave, outra que sumiu no céu, fazendo loura e louca a vida que me diz a vida aquilo que eu quiser. E assim é só lamento lento, como é só lamento de cantar assim. Pois toda alma chora um lance, embora todo lance eu não sofro. Eu te amo e eu te amo e eu te amo e eu. É isso aí, Nelson. A gente te ama demais. E agora eu trouxe um materialzinho para te comentar esse show que vai vir agora bem pertinho. Vamos dar uma olhadinha o que tem aqui. Se você for lá para Maracangalha, eu vou com meu chapéu de palha na cor, dançar o balanço. E aí, faz esse convite lindo. Pois é, o Gelson Oliveira me convidou, a mim e a Bibiana Morena, que é a Bica, que estava naquele espetáculo, naquele show, naquela apresentação do Galpão Crioulo. Essa menina que aparece na foto é a Bibiana. Ai, que fofura! É a minha sobrinha, a Bibiana Morena. Para nós, a Bica. E o Gelson Oliveira para fazer um show, então. Tinha uma data para fazer aqui em Porto Alegre, no Espaço 373, ali na Comendador Coruja, e convidou a mim e a Bibiana para participar do espetáculo. Aí vai ser um prazer imenso, né? Porque conheço o Gelson há muitos anos. O Gelson conhece também a Bica desde pequena. Então vai ser uma coisa muito bonita, assim, participar, cantar algumas músicas, as canções do balaio, que nem o Gelson falou. Qual é o nome que tu vai dar para o show, Gelson? Eu vou abrir o balaio, cantar o que vier. Isso é uma maravilha. Então eu vou abrir o balaio também, vou cantar algumas contigo lá. Então, agradecer o convite do Gelson para participar. Eu e a Bibiana Morena lá, vai ser um prazer. Neste sábado, 21 horas, ali no Espaço 373. Por favor, convidem as pessoas. Vai ser um encontro muito bonito lá, de uma amizade que a gente tem, e tentar, com certeza, passar esse carinho todo para o público que for comparecer. Então, meu querido, eu estou mais que feliz, estou em êxtase e te agradeço demais por ter estado aqui com a gente. Enquanto eu estiver aqui, conte comigo e conte comigo para o que tu precisar sempre. Então, eu te amo, todos nós te amamos demais. Valeu, muito obrigado. Beijão, Cláudia. Aí eu vou deixar.
E agora eu vou tocar a minha música, a música que assim a síntese de Nelson Coelho de Castro na minha vida, que é Desanda a Paixão. E a gente agradece a todo mundo que esteve aqui nos acompanhando nesse dia mais que especial com esse nosso músico incrível, o Nelson Coelho de Castro. Então, pessoal, beijo, Nelson. Beijo, querido. Valeu. Desandar, paixão, vem, desandar, paixão, vem, desanda um raio em mim, vem desandar, não perco sangue, não, vem de carrada, amor. Dimuir meu coração, vem de carrada, amor. Dimuir meu coração. Vem desandar, paixão, vem desandar, paixão, vem, desanda um raio em mim, vem desandar, não perco sangue, não, vem de carrada, amor, diluir meu coração, vem de carrada, amor. Vem diluir meu coração. Você está ouvindo a rádio Frida Rock. Eu sou Cláudia Machado. E agora nós vamos para o butinaço da semana. Comunidade LGBTQIA+. Como apoiar a luta por direitos? O movimento LGBTQIA+, é fundamental para a democracia, porque tem como objetivo garantir os direitos e a igualdade de tratamento para todas as pessoas, independente da sua identidade de gênero e ou orientação sexual. Além disso, busca aumentar a representatividade e a visibilidade da comunidade em diferentes esferas da sociedade, incluindo na mídia, na política, na cultura em geral. Isso ajuda a combater estereótipos negativos e a promover uma imagem mais positiva e inclusiva da comunidade LGBTQIA+. E o movimento LGBTQIA+, também é importante, porque ajuda a promover a diversidade e o respeito pela diferença, valores que são fundamentais para a sociedade justa e equitativa. Ao reconhecer e respeitar a diversidade de identidade de gênero e orientações sexuais, contribui para a construção de um mundo mais inclusivo, tolerante e respeitoso para todas as pessoas. Então, hoje, nós vamos ver dicas
de como ser um aliado da comunidade LGBTQIA+. Ser um aliado da comunidade LGBTQIA+, é uma forma importante de apoiar a luta por direitos e garantir que todas as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade, independente da sua identidade de gênero e de orientação sexual. Aqui estão algumas dicas de comportamentos que podem ser encorajados. Escute e aprenda. Esteja aberto a ouvir as experiências e perspectivas da comunidade LGBTQIA+, sem julgamento ou preconceito. Você pode aprender muito sobre a luta por direitos e as demandas do movimento LGBTQIA+, ao ouvir as histórias de pessoas que vivem essa realidade. Respeite a diversidade. Reconheça que a comunidade LGBTQI+, é diversa e que não existe uma única maneira correta de ser LGBTQI+. Evite fazer suposições ou generalizações e respeite as identidades individuais de cada pessoa. Atente-se para a linguagem. Use sempre que possível as linguagens inclusivas e neutra. Denuncie o preconceito. Não fique em silêncio diante de comentários ou comportamentos preconceituosos ou discriminatórios contra a comunidade LGBTQI+. Ao denunciar esses comportamentos, você pode ajudar a promover a tolerância e o respeito pela diversidade. Esteja disposto a educar a si mesmo. Busque aprender mais sobre as questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Seja lendo livros, assistindo a documentários ou participando de eventos educativos. Isso pode ajudá-lo a entender melhor as demandas e desafios enfrentados por esta comunidade. Reconheça os seus privilégios. Se você é uma pessoa cisgênero e ou heterossexual, reconheça que tem privilégios que muitas vezes não são acessíveis à comunidade LGBTQIA+. Esteja disposto a usar esse privilégio para apoiar a luta por direitos e promover a igualdade para todas as pessoas. Seguindo essas sugestões, você pode se tornar um aliado efetivo da comunidade LGBTQIA+, e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Dicas de como contribuir para a comunidade LGBTQIA+. Participar de protestos e manifestações em prol dos direitos LGBTQIA+. Essa é uma forma importante de mostrar apoio e chamar a atenção para as demandas do movimento. Ser um aliado ativo da comunidade, educando-se sobre questões de gênero e sexualidade e falando abertamente sobre o assunto com amigos e familiares. Apoiar artistas, escritores e outras pessoas LGBTQIA+, divulgando seus trabalhos e comprando seus produtos. Realizar doações para organizações e projetos que apoiam a causa LGBTQIA+. Existem diversas ONGs e grupos de ativistas que trabalham para garantir os direitos da comunidade e ajudar pessoas LGBTQIA+, em situações de vulnerabilidade. Todas essas dicas eu encontrei no site confluentes.org.br. Até o próximo Butinaço!
Você está ouvindo a rádio Frida Rock. Este é o programa Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado e agora nós teremos um Drops de Filosofia especial. Já parou para pensar nos conteúdos que você consome no seu dia a dia? Na maioria das vezes, você se identifica com esses conteúdos? Muito se fala sobre a falta de representatividade que adolescentes e pessoas LGBTI+, sofrem durante a sua vida. Essa problematização vem crescendo. Cada vez mais, e pessoas da comunidade vêm ganhando seus definidos espaços na arte e na cultura do mundo. Afinal, todos nós sabemos que a representatividade é de grande importância para que os jovens entendam a normalidade de ser diferente. Com isso, separamos esses materiais que possam fazer você conhecer autores LGBTI+, ou se sentir representado pelas produções. Seguem algumas indicações de leituras para que você possa fazer. Mas não pare por aqui. Temos diversos autores que você pode sempre estar se atualizando. O Amor Não é Óbvio, de Elaine Baeta. Fala sobre amores platônicos, segredos inconfessáveis, perseguições pela cidade, traição. Poderia ser um roteiro de novela, mas é só a vida real de uma adolescente comum que você vai acompanhar neste livro. Velhice Transviada, de João W. Neri. Falar de velhice é difícil, sobretudo quando ela é transviada. O psicólogo, escritor e ativista dos direitos humanos, João W. Neri, decidiu escrever sobre os transvelhos, entre aspas, termo que criou para se referir aos transexuais e travestis que ultrapassam a marca dos 50 anos. Dois Garotos se Beijando, de David Levitan. Baseado em fatos reais e em parte narrado por uma geração que morreu em decorrência da AIDS, o livro segue os passos de Harry e Greg, dois jovens de 17 anos que estão prestes a participar de um desafio. O livro conta 4 histórias diferentes que acontecem ao mesmo tempo. Agora, sugestão de séries LGBT. Eis nossas indicações. Manhãs de Setembro. Conta sobre a jornada de Cassandra, uma mulher trans que deixou sua cidade natal, determinada a ser livre e viver com independência, mas é confrontada por um filho que teve no passado. Falas de Orgulho. Acompanhe as jornadas de 8 personagens de diferentes idades, regiões, trajetórias de vida e religiões, e por trás delas, histórias de superação, preconceito e autoaceitação, passando por temas transversais, as letras que formam a sigla LGBTQIAP+. São Falas de Orgulho, produção aqui do Brasil. Crônicas de São Francisco. 20 anos depois, Mary Ann chega para a festa de aniversário de 90 anos de Anda Madrigal. Mas nem todos ficam felizes com a sua volta. Ficou curioso? Vai lá assistir Crônicas de São Francisco. Peças de teatro LGBT que estão online. Você já ouviu falar do streaming Mix Brasil Play? É uma plataforma que disponibiliza obras completas, entre obras curtas e longas, espetáculos teatrais e vídeos especiais. Segue algumas dicas de peças para você assistir no conforto da sua casa. 40 anos esta noite. Nessa peça, você se depara com Gabriela, que vive com sua esposa Clarice,
que convida seu melhor amigo de infância, Bernardo, e seu novo namorado, João, para uma discreta celebração em seu apartamento. Entrega para Jezebel. Uma travesti, Jezebel, que alterna o seu tempo cuidando de uma criança durante o dia e tentando ganhar dinheiro pelas ruas à noite. Demônios. Dividida em 3 atos, a peça trata das mazelas que atingem o homem homossexual nas grandes cidades. Cores dividem esses momentos que apresentam reflexão sobre os demônios, entre aspas, que assolam a população gay masculina na contemporaneidade. Filmes LGBT para os amantes de filmes. Siga essas dicas e prepare a pipoca. Bicha Travesti, um documentário de Linda Quebrada que aborda sobre gênero. Hoje eu quero voltar sozinho. Esse filme conta a história sobre Leonardo, um adolescente cego que tenta lidar com a mãe superprotetora, ao mesmo tempo em que busca a sua independência. Divinas Divas. O documentário acompanha o reencontro das artistas Rogéria, Valéria, Jane de Castro, Camille K, Fujica de Holiday, Heloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios para a montagem de um grande espetáculo. Curtiu as dicas? Nós, da rádio Frida Rock, estamos sempre trazendo conteúdos que valorizam a comunidade LGBTI+, e que representam a todos que nos acompanham. Até o próximo Drops de Filosofia. Você está ouvindo a rádio Frida Rock. Eu sou Cláudia Machado e este é o Momento de Poesia, com a poeta maranhense Patrícia Porto, que breve estará aqui com a gente no programa Mulheres no Ar. Amar o perdido é validar o coração. Ama-se o perdido para alcançar outro horizonte. Ama-se a perda para ouvir o silêncio de efeito estrangeiro. O mais dentro da casa, o impossível. A casa agora é outra e não lhe veste mais as pernas, os braços, a cabeça. Seu crescimento rompeu a dura pele da casa. As crianças correrão libertas, já não cabem na casa, nas pernas, nos braços, na cabeça. Amar o perdido do tempo, o perdido da pedra e o perdido de silêncio ruim. Seu segredo não cabe mais na casa. As crianças correram. Ninguém cabe na casa. E a casa está morta. Invadida por piratas, patuás e imperfeições. A casa não sobreviverá fora dela. As crianças seguem livres, plantando jardins nos campos da pré-criatura. Ama o teu perdido e vem comigo. Não demora o mundo invadir o jardim. Amar o perdido não deixa mais confundido este coração. Hoje é um dia fútil, mas amoroso. Então, poeme-se. Naquele instante que o amor te olha. Todo amor, um salto de corpo de um trampolim. Sem rede, sem chão, só salto. Um salto de infância num rio. Um pulo de fluidez no teu corpo. Um sabor tão doce,
tão íntimo. Todo amor que te olha nos olhos é sempre um instante que se escolheu viver, de entrega, de sorte, de queda. O coração é o que abisma para os olhos de quem me vê. Saudades daquele amor puro de flores e cartas para casar todas as feiras. De pendurar-se em embarcações ouvindo e abraçando sereias. Saudades daquele amor santo, sem mortos nem feridos, sem nenhum derramamento de sangue. Amor puro, me encontre lá, em todo jardim. Nossas pernas abraçadas, anjos na cabeça, anos no corredor de espera, abraçando marinheiros e ouvindo sereias. Amém, mãe. A memória cuida dos destroços desavisados. Cerca de arames e flores as mensagens de não entre. A memória enfeita de pedras o último lar de danos. A memória cuida de limpar nossos ossos e os ossos das casas que desabitamos. Na casa da avó, todas as meninas fizeram doce morada. Todas as meninas tomaram banho de alecrim antes da oração e do acendimento das velas. A memória cuida do nosso sangue e herança, todos os derramados na terra de antigos. O vento há de levar. A memória funda assim um novo inventário. É proibido não luzir por hoje. A memória é a própria invenção da filha, animal de asas. Inventa o pai, inventa a mãe, inventa que estamos vivos e que permaneceremos limpos e intactos. Amém, mãe. Por onde anda Benjamin? Com os pés presos nos ossos da casa, pisa com elegância os recentes morangos. Da estação, quando novos trens chegam abarrotados de mulheres e crianças. São novos os náufragos, com seus ex-votos de insistência na vida. Memória que sangra os pés com espinho no miolo da flor. É rubra. Sangra do meu sangue. Tribo da minha tribo. Minha linguagem perdida no martírio da terra. Minha língua seca e os pés de barro caindo. A casa de nossas memórias se prende ao pé do tempo que precisamos falar. O vento tudo leva. Pisar em frutos para conversar no signo a figura esquecida dos campos e jardins. Marcar encontros sem nenhum retorno de estação. Ou aceno de afeto. Apenas os pés firmes no caminho anunciam o quanto precisamos nos guardar para perder. Não lamento o peso da corda. Só desejava encontrar Benjamin na estrada. Mas um anjo voou. Muito obrigado, poeta Patrícia Porto. Rádio Frida Rock.
totalmente empoderada. É meu aniversário! Tadã! O Vem Comigo hoje é super especial. São com as imagens, melhores momentos da festa de aniversário de 3 anos da Rádio Frida Rock, Empoderada. Para animar a noite, tivemos Fábio Kremer e Miriam Smiley abrindo para a banda Delírios de Hamilton. Obrigado, Fridas, Frides e Fritos, pela presença. Teve muita música, alegria e diversão. Estavam lá os amigos, os apoiadores, para curtir esta noite de aniversário de 3 anos no ar da Rádio Frida Rock. A banda Delírios de Hamilton arrasou. O fã-clube da Delírios de Hamilton também estava presente. Obrigado a todos que estiveram na nossa festa. Feliz aniversário, parabéns pelos 3 anos da Rádio Frida Rock, Empoderada. É meu aniversário! Tadã! Obrigada por ouvir a Rádio Frida Rock. Aqui você ouve os clássicos do rock and roll, country, soul, pop rock, blues, tanto nacional quanto internacional, e os melhores sons da nossa MPB. Recebe atualizações diárias de notícias livres de fake news, informações diversas, quadros de variedades. Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada. Queridos ouvintes, o destino une e separa as pessoas, mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer as pessoas que nos fizeram felizes. Hoje eu me despeço de vocês, mas com a certeza de que iremos nos reencontrar na próxima quinta-feira, ao meio-dia, aqui na minha, na tua, na nossa rádio Frida Rock Empoderada. Eu sou Cláudia Machado e vocês são especiais para mim. Obrigado e até a semana que vem.